Ó, mas ele já está fazendo a gravação da aula. Boa tarde aos presentes, aqueles que estão aqui conosco no auditório da PUC Paraná, aqueles que nos acompanham também no online, sejam muito bem-vindos ao nosso 6º encontro ibero-americano de Direito e Desenvolvimento. A PUC Paraná fica muito feliz em receber esse evento em parceria com o IBERUJU. E, sem mais delongas, cumprimento minhas colegas de mesa, né? E vamos, visto o adiantado da hora, dar início, então, às nossas apresentações. Lembrando que temos um prazo exíguo aí para as explanações iniciais, né, no máximo de 10 minutos, para que a gente possa também poder tecer considerações e abrir a palavra para o debate, tanto no presencial quanto no remoto do ciclo. Então, a pedidos, considerando a necessidade de participação em uma banca, nós vamos antecipar a apresentação do trabalho intitulado Integração Regional do Mercosul como ferramenta para a proteção dos direitos humanos, dos autores Cíntia Almeida Lanzoni e Luiz Alexandre Carta Winter. A professora Cíntia está aqui presente no auditório, o professor Luiz Alexandre nos acompanha pelo remoto. Então, a palavra é de vocês. Vocês me ouvem, né? Olá, boa tarde. Me ouvem os conectados? Obrigada. Então, para apresentar o nosso trabalho, desde já agradeço imensamente a coautoria desenvolvida com o professor Luiz Alexandre Carta Winter, que me prestigiou com essa parceria na escrita e me prestigia agora também com a sua presença online para a nossa apresentação. Então, o nosso trabalho consistiu em pesquisar sobre a integração regional do Mercosul como um instituto, como uma ferramenta para viabilizar a proteção dos direitos humanos. Então, o processo de integração regional, ele decorre da própria globalização e do avanço das relações internacionais, no sentido de sempre otimizar tanto as formas de produção, quanto até mesmo ter ganhos econômicos com essas relações internacionais. Observou-se ao longo da pesquisa que a integração regional ela acabou recebendo destaque após a Segunda Guerra Mundial e com a preocupação de os países melhorarem as condições de produção e de consumo dentro daqueles que são seus vizinhos, que estão mais próximos geograficamente. É claro que a integração regional também é favorecida pelas semelhanças geográficas que os países encontram. Então, é importante a gente destacar também na nossa pesquisa, no nosso trabalho, que vários são os direitos humanos reconhecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinado em 1948, e com base nessa lista de direitos humanos reconhecidos, nós verificamos que a integração regional ela viabiliza a observância, o cumprimento e a proteção desses direitos. Listamos alguns deles, né, como a melhoria das condições de vida, as limitações às práticas de tortura, a limitação também à pena de morte, o reconhecimento do direito a uma vida digna, o direito ao trabalho decente, o direito à moradia, o direito à água, o direito à educação e o direito à saúde. Claro que os direitos humanos não estão limitados a estes, mas esses foram o nosso ponto principal para a pesquisa. E aí observamos que o Pacto Global da ONU cria 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e dentre esses objetivos a preocupação muito forte com a observância dos direitos humanos, seja nas formas de produção, seja nas formas de consumo. Então, desta forma, observamos que, por meio da metodologia hipotética dedutiva, como instrumental de revisão de literatura e legislação relativa a essa temática, né, também adotamos um caráter qualitativo nessa abordagem de pesquisa que fizemos. E observamos que a integração regional dos países membros do Mercosul, então Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, busca observar a harmonização da legislação desses países como um requisito essencial
para implementar e proteger os direitos humanos. Além disso, sabemos que a intenção do Mercosul é o estabelecimento de um mercado comum, e ainda não chegamos a esse ponto, né? E mesmo assim, o amadurecimento e aprimoramento constante do Mercosul e a harmonização da legislação dos países membros viabiliza uma melhor proteção dos direitos humanos. Só para finalizar, a gente observou também que o Mercosul ele atua por meio dos seus órgãos, seus organismos oficiais, na implementação dos ODS estabelecidos pelo Pacto Global, e para que esses também sejam adotados pelos stakeholders, pelos shareholders, e fortaleçam, sobremaneira, os métodos de produção e de consumo, sem violar os direitos humanos daqueles envolvidos na cadeia produtiva ou na cadeia de consumo. Agradeço a atenção e também, se o professor Luiz Alexandre puder fazer algum complemento, também me agradeço desde já. Obrigado, pessoal. Cumprimento a mesa na pessoa da doutora Amanda Beckers. É sempre uma satisfação saber que a professora Amanda está atuando nesses setores. Cumprimento a minha orientanda, a Cíntia, e os demais presentes. Lembrando, realmente, que a questão do Mercosul, nós vamos ter que pensar sempre ligado a direitos humanos, mas nós temos que pensar o Mercosul também, necessariamente, como um contexto de relações internacionais. Tá? É um contexto regional. Nós vamos ver aqui o avanço a partir do final dos anos 80, começo dos anos 90, de um papel preponderante voltado à preservação de direitos humanos. Nós vamos ter aqui dois acordos, dois protocolos, o protocolo do Ushuaia I e o Ushuaia II, ligados à garantia de direitos humanos, e na medida que, a partir de 2004, na medida em que o avanço econômico vai sofrer algumas resistências, nós temos o avanço do Mercosul Social. E no avanço do Mercosul Social, cumpre-se lembrar exatamente tanto a parte ligada aos direitos humanos, o Instituto de Direitos Humanos, e culminando agora, certamente, com a Cartilha do Mercosul, que realmente há uma preciosidade nesse contexto do desenvolvimento dos direitos humanos dentro do Mercosul, em consonância com o projeto global da ONU. Era só esse complemento que eu queria fazer. Obrigada, professor. Agradecemos aos expositores, né, fazendo um breve comentário de que aqui nós temos trabalhos de dois eixos temáticos, né, direitos humanos e conflitos internacionais, que abriram aqui na nossa mesa, e também temos o GT de precedentes judiciais e padrões decisórios, pelo qual eu desde logo passo a palavra para minha colega de mesa, que vai fazer as honras da casa. Muito obrigada, parabéns, professora Cíntia, parabéns, professor Catarina, é sempre uma honra tê-los aqui conosco. Boa tarde a todos, aos que estão aqui presencialmente, aos que estão nos assistindo virtualmente, acompanhando aqui o painel 2. Como foi colocado aqui na mesa, então nós temos dois eixos temáticos, né? Iniciamos um pouquinho de direitos humanos e conflitos internacionais, diante do apurado da hora, né? O professor tem uma banca, então nós adiantamos o trabalho aqui dos expositores, e agora então passaremos aos trabalhos do painel Precedentes Judiciais e Padrões Decisórios. Contamos, então, com a presença dos expositores Danilo de Oliveira e Marcelo Lame, da Universidade de Santa Cecília. São dois trabalhos, eu já vou anunciar os dois, e daí vocês podem fazer as duas apresentações, uma seguida da outra. Então, o primeiro trabalho, uma análise jurídica do rol de precedentes do artigo 927 do Código de Processo Civil Brasileiro, sob a luz das escolas minimalista e maximalista. E o segundo trabalho a ser exposto também por Danilo e Marcelo, efeitos persuasivo, preceptivo e vinculante dos precedentes judiciais sob a luz das normas jurídicas vigentes no Brasil. Sem mais delongas,
vocês, por favor, respeitem o limite de tempo para a gente poder, ao final das exposições, fazer as colocações da mesa. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes e também aqueles que estão virtualmente nos acompanhando. Em nome da professora Amanda, eu saúdo toda a nossa mesa. Agradeço a organização da PUC do Paraná. Eu sou um filho da PUC de São Paulo, mas me sinto aqui muito bem acolhido, me sinto em casa. E quero também deixar aqui registrado um agradecimento na pessoa do professor Fábio Veiga, ao Ribeiro Júlio, o professor Marcelo e eu já tivemos o privilégio de participar de outros eventos, sempre muito bem organizados, e agora junto à PUC Paraná não seria diferente. Feitos esses cumprimentos iniciais, nós vamos dividir as nossas apresentações da seguinte forma. Sobre o primeiro tema falarei eu, sobre o segundo tema falará o professor Marcelo Lamy, acho que fica mais didático, menos truncado. Então, me incumbe nesse momento falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa acerca do artigo 927 do Código de Processo Civil Brasileiro, que traz um rol de precedentes judiciais, que tem causado uma certa celeuma no dia a dia dos operadores do direito. E nós pegamos como recorte filosófico duas teorias. Já está aqui o nosso slide, muito obrigado. E nós, como recorte filosófico, vamos então utilizar as escolas do minimalismo e do maximalismo. Prosseguindo, primeiro falar um pouquinho sobre o que seria o minimalismo, não é? O minimalismo é uma escola que defende o que a gente chama de uma eficácia mínima dos precedentes judiciais, ou seja, o que constitui o precedente judicial é a regra de decisão. Então, para que a gente entenda o que é um precedente, nós temos que encontrar e reconhecer a regra de decisão, nos atendo apenas àquelas circunstâncias fáticas e jurídicas mais relevantes do precedente. E o minimalismo ele pode ser resumido numa fórmula matemática. Diante do fato A e da norma B, a interpretação é C, a regra de decisão, perdão, é X. Então, esse é um resumo do que seria a escola ou a teoria minimalista que a gente desenvolve com muito mais profundidade no nosso artigo. E um grande exemplo no nosso ordenamento jurídico, talvez um dos primeiros precedentes que o nosso sistema atual incorporou, é o do controle de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal, onde geralmente é a regra de decisão pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma jurídica, que é aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e que deverá ser observado pelos demais julgadores. Essa é a escola minimalista. A outra escola, a escola maximalista, ela amplia, ela amplifica o que seria um precedente judicial. Para essa escola, nós estamos diante de um precedente judicial quando nós compreendemos os seus fundamentos determinantes, aquilo que é necessário e suficiente para a boa compreensão e interpretação e aplicação daquela decisão anterior. Nesse sentido, para que a gente consiga cumprir o nosso tempo, eu destaco o artigo 489, parágrafo 1º, incisos 5º e 6º do CPC de 2015, que sinalizam a adoção, pelo menos como regra, peço desculpas pelo pleonasmo, mas ele às vezes ajuda a entender, a regra geral de que o nosso sistema de precedentes adotou a teoria maximalista, porque seja no caso do inciso 5º, seja no caso do inciso 6º, primeiro, para aplicar um precedente no caso sob julgamento. No caso do inciso 6º, para o julgador deixar de aplicar o precedente no caso sob julgamento. Existem ali alguns deveres a serem observados pelo julgador. E o que nos cabe aqui destacar é o de levar em conta as circunstâncias fáticas
e as circunstâncias jurídicas do caso precedente, como se fosse fazer aquele cotejo analítico muito parecido com o dos recursos especiais, em que o que se discute é a divergência entre julgados de tribunais diferentes. Então, o 489, tanto para aplicar um precedente no inciso 5º, como para afastar a sua aplicação no caso do inciso 6º, traz esse dever de analisar esses fundamentos determinantes. E aqui, eu acho que esse é o destaque que cabe, e até em prestígio ao esforço do Iberojur e da PUC, para tratar do tema do desenvolvimento. Eu acho que aqui é que está a grande pedra de toque. Também os contextos fáticos. Que contextos? Os determinantes sociais, os determinantes econômicos, os determinantes políticos. Talvez esse seja o grande salto e que tem passado, na nossa humilde opinião, despercebido. Então, o contexto econômico, o contexto fático, o contexto político, ou esses determinantes devem ser levados em conta, tanto na decisão precedente, quanto na decisão do caso sob julgamento. Isso, na prática, né, nós que advogamos e militamos, infelizmente, observamos pouco. Já caminhando para o final, para manter o sorriso nos membros da mesa, né, algumas indagações que nós queremos compartilhar com as senhoras e com os senhores, né, sobre o rol do 927. Primeiro, essa grande celeuma que traz o termo observarão. O que significa quando o artigo 927 prevê que os juízes e tribunais observarão esse rol quando forem julgar. Depois, esse rol é taxativo ou exemplificativo? Ainda que entendamos que ele é exemplificativo, precisamos nos debruçar sobre algumas imprecisões. E depois, há uma aderência ao minimalismo ou uma aderência ao maximalismo, como a gente já começou a responder? O que nos parece importante é que o próprio parágrafo 1º, senhoras e senhores, já nos encaminha para uma resposta. Ele prevê que em qualquer uma das hipóteses do rol, porque o parágrafo 1º se aplica a todos os incisos que o antecedem, o julgador deve observar a vedação à surpresa, ou seja, ele só pode aplicar o precedente, seja que efeito for, não é? Vinculante, persuasivo ou preceptivo, dando oportunidade de as partes se manifestarem sobre aquilo, caso elas ainda não o tenham feito, e, por fim, o dever de enfrentar os fundamentos determinantes do precedente, como eu já disse. Finalizando de verdade, quais foram os resultados que nós chegamos até então? Me parece que, expressamente como regra, adotamos a teoria, a escola de racionalidade maximalista, porque, mais do que precedentes vinculantes, na nossa opinião, o que vincula essa racionalidade é esse dever de comparar a decisão precedente com o caso sob julgamento, principalmente fatos, os contextos fáticos e as normas jurídicas, e, por fim, não podemos negar que, em algumas hipóteses do rol, a influência ela é minimalista. A exemplo do que acontece com as ações de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, e aí temos pelo menos mais 2 exemplos. As súmulas de natureza vinculante parecem aderir melhor à teoria minimalista, e também as decisões incidentes de constitucionalidade afastam o julgador de analisar pelo menos as circunstâncias fáticas e jurídicas mais relevantes. Mais uma vez, muito obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui na PUC do Paraná. E agora, não deixo de agradecer ao professor Marcelo Lamy pela gentileza do convite e compartilhar comigo essa pesquisa. Então, passo a palavra sobre a nossa outra pesquisa. Muito obrigado. Doutores, deixa eu só perguntar para vocês, teve um pedido urgente aqui para antecipar, porque senão vão perder voo. No caso... Pode trocar, tá? Sem problema. Podemos perguntar. Não, nós estamos aqui de boa. Tá bom, aí depois eu falo. Vou passar a palavra, então, para Carlos Alexandre Dias Torres e Cristiane Bedini Santos Sula, para a apresentação do artigo. Estão presentes? Tá aqui, o primeiro ali. Sim.
Muito obrigada pela compreensão. Desculpe essa interrupção no meio aí das exposições, mas é que realmente eu tinha solicitado para a gente poder adiantar sem muito corre-corre para eu poder sair para o aeroporto. Portanto, a culpa é toda minha, não é do meu colega Carlos Alexandre, que poderia esperar um pouquinho mais. Tá? Então, coloco tudo na minha conta. Dando uma boa tarde para todos e agradecendo a organização, o queridíssimo professor Fábio Veiga, dentre eles, sem tempo de citar todos os nomes que merecem os agradecimentos, à banca e pela gentileza e excelente composição. Eu dou início à apresentação do nosso trabalho, que diz respeito à nova modulação de tax compliance diante das transformações digitais, diante das mudanças nas formas das relações econômicas e que, evidentemente, impactam a forma de atuação da administração tributária. E diante dessa nova economia, da economia digital e todas as formas pelas quais essas relações no ambiente muito mais globalizado, podem impactar e devem se adequar a essas novas realidades. Realidades essas que não têm mais volta, as novas tecnologias estão em operação, mas na mesma medida em que assim o limbo regulatório ainda persiste. Sabemos todos que o direito não corre no mesmo passo da tecnologia e fica ainda mais atrás quando se fala em novas tecnologias. Então, a proposta do nosso trabalho é justamente pesquisar temas relacionados à compliance tributária, atrelando a um recorte em novas tecnologias com o mercado cripto, os criptoativos, e a tokenização dos mercados de modo geral. Essa é a proposta, para que não houvesse uma expansão que prejudicasse as conclusões da nossa pesquisa, considerando o escopo do trabalho. Com isso, a abordagem se dá para uma nova necessidade de acomodação, de um lado, pelas empresas, novamente revisando e adequando os seus mecanismos de sistema para a gestão de compliance tributário, e, de outro lado, a administração tributária, se valendo dos benefícios de que diversas ferramentas como blockchain podem proporcionar para um efeito de transparência, melhor fiscalização e enforcement, mas também trabalhando com as dificuldades que o mercado de criptoativos traz, que a tokenização de mercados traz, esse movimento de NFTs apenas como um dos exemplos, porque cria um ambiente nublado, e é interessante essa abordagem, na mesma medida que blockchain se coloca como transparente, tem esse outro lado de nublar operações, especificamente quanto a criptoativos, seja em relação à parte da própria valoração desses ativos, a forma de sua declaração, a forma da sua estipulação, considerando uma legislação extremamente incipiente e, no caso do Brasil, absolutamente insuficiente. Isso porque o lado corporativo, ele trabalha num movimento de governança considerando uma regulação polissêmica, autorregulação. Então, muito mais na medida em que a administração tributária cria musculatura para trabalhar com esse novo movimento de mercados, também cria, de consequência, um aumento de um conceito que nós exploramos no trabalho, que é tax moral, ou seja, é a criação de confiança na administração tributária como um gatilho de conformidade, como um elemento que auxilia a forma como gestão em compliance tributário será colocado nas empresas. Trabalhando com esse panorama geral de pesos e contrapesos, e aí finalizando a apresentação com a visão que é a principal do trabalho, que é a visão da administração tributária, eu passo a palavra, com todo prazer, com o meu queridíssimo colega professor Alexandre Torres. Boa tarde a todos. Sem querer me estender aqui na
no desenvolvimento aqui dos painéis. Eu reitero aqui os agradecimentos feitos pela minha companheira de pesquisa, de muitos artigos e muitos textos já, a doutora Cristiane, obrigado. E prosseguindo aqui nos esclarecimentos da nossa pesquisa, eu passo para a posição da administração em relação ao advento dessas novas tecnologias, né? Especialmente aqui no recorte do nosso trabalho, a blockchain e os criptoativos. Então, como que o fisco, mais precisamente, ele deveria lidar com as questões atinentes a essas tecnologias, né? Porque são tecnologias tão novas, especialmente no Brasil, que vem com isso provocando algumas apreensões, né, nos agentes que atuam nesse universo, especialmente no tocante à tributação. Então, uma primeira grande dúvida, uma primeira grande celeuma em relação a essa temática por exemplo, se as atividades desenvolvidas no universo blockchain, elas seriam fatos geradores de tributos, né? Se as atividades seriam meros reflexos as atividades praticadas no mundo virtual seriam meros reflexos das atividades já conhecidas e praticadas no mundo real, ou essas atividades ali desenvolvidas seriam fatos geradores novos, ou nem fatos geradores seriam. Então, um grande exemplo que vem sendo tratado mais recentemente diz respeito ao processo de mineração de criptoativos, né? Ou seja, o processo de mineração em si poderia ser considerado uma prestação de serviço, a ponto de fazer incidir um imposto sobre serviços pelos municípios, ou até a recompensa do minério recebida pelo minerador pode também ser tributada com imposto de renda pessoa física. O que a gente procurou trazer nesse trabalho foram exatamente essas novas questões que vêm surgindo a partir da adoção dessa nova tecnologia, né? Uma segunda questão, e essa questão foi a que o trabalho buscou dar um enfoque maior de análise, no tocante à possibilidade de prática de ilícitos no âmbito do universo blockchain, né, especialmente ilícitos como lavagem de dinheiro e evasão tributária. Quem estuda mais a fundo a tecnologia sabe que ela é dotada de inúmeras características que lhes são elementares, com as quais a administração deve lidar exatamente nessa atuação de prevenção desse tipo de ilícito, né? Ou seja, a administração deve se preparar melhor para lidar, por exemplo, com a ausência de intermediários nessas relações, nessas transações chamadas peer-to-peer, né? Relações diretas entre usuários. Relações essas também, essas transações peer-to-peer são dotadas de um maior sigilo, o que, de certa maneira, poderia também dificultar a atividade da fiscalização tributária. E a própria criptografia, né, no seu modelo descentralizado. Tudo isso, ao menos em teoria, como defendem alguns estudiosos, poderia servir de campo para a prática desses ilícitos, né, dificultando a atuação da administração da prevenção e combate da lavagem de dinheiro e evasão tributária. Mas o nosso trabalho também traz luz para aquilo que a blockchain, essa tecnologia, pode trazer em benefício da própria administração, né? A própria administração fazendo uso da tecnologia para o exercício das suas funções. Então, no caso específico da administração tributária, a própria criptografia, bem característica dessa tecnologia, poderia garantir uma maior segurança daquelas informações presentes nos livros fiscais das empresas, o que evitaria o cometimento de fraudes
nessas informações, a maior rapidez com que trabalha essa tecnologia também poderia beneficiar a administração na hora de receber essas informações, esses dados dos contribuintes, o que poderia aumentar, causar um incremento da própria arrecadação. E, mais recentemente, na questão da tokenização de ativos, mais precisamente, pode também abrir alternativas para próprias modalidades de pagamento de tributos. Nosso trabalho, inclusive, ele é baseado na própria ausência de regulamentação desse tipo de tecnologia, né? E isso abre campo, abre espaço para que as questões que vêm surgindo cotidianamente venham ser tratadas e regulamentadas no frigir dos ovos pelos próprios tribunais, né? Seja os tribunais administrativos, como, por exemplo, o CARF, no âmbito federal, os tribunais administrativos de tributação também no âmbito estadual, seja pelos próprios tribunais do Poder Judiciário, né? A ausência de regulamentação faz com que essas questões sejam decididas caso a caso, e a gente pode citar que uma certa jurisprudência seja utilizada para definir as soluções para essas questões, né? Ou seja, essas questões acabam sendo resolvidas e solucionadas pelos precedentes, seja dos tribunais administrativos, seja dos tribunais do Poder Judiciário. Enfim, eram esses os nossos destaques dessa nossa pesquisa. Com isso, eu vou encerrando aqui a nossa apresentação, sem antes agradecer mais uma vez por mais essa oportunidade que a gente tem de participar de um evento sempre muito bem organizado e planejado pelo Iberojur. E com isso eu devolvo a palavra para a mesa. Muito obrigado. Obrigada, Carlos e Cristiane, pelas excelentes exposições. Então, vamos dar continuidade, né, ao nosso painel dos precedentes judiciais com o professor Marcelo Lamy. Certo? Tem uma apresentaçãozinha também, não sei se a gente vai colocar ou não, mas a gente já vai falando. Qual que é a nossa... Bom, começo agradecendo, especialmente em nome do Dr. Fábio, a todos e a todas, né, assim, que nos coordenam, e a todos que nos ouvem, né, pela web, espero que estejam me ouvindo bem. Nossa pesquisa é uma pesquisa que tem uma certa história, uma história longa, de muitos anos. Em verdade, eu estudo esse tema que nós vamos falar desde o ano de 2000, né, vai completando 23 anos, é impressionante. Inclusive, nos últimos eventos do Iberojur, nós apresentamos partes desta pesquisa, como se fossem facetas, né? E nós escolhemos agora, com uma pesquisa de muitos anos, muito longa, e com muitos aspectos, nós temos aproveitado nos eventos do Iberojur, e agradeço realmente essa oportunidade, de compartilhar pequenas facetas desta pesquisa. E eu abordar uma, o professor Danilo abordou já uma delas, a discussão dos 1927, vou abordar uma bem polêmica, que é relacionado aos efeitos das decisões que nós chamamos de precedentes. Os efeitos são chamados, em geral, pela doutrina, de persuasivos ou de efeitos vinculantes. E nós identificamos em nossa investigação, em trabalhos até mais antigos, estrangeiros, um terceiro tipo de efeito chamado preceptivo. Então, nós fizemos uma avaliação até que ponto essa doutrina estrangeira é aplicável no Brasil. E começamos com um desafio delicado, porque, em verdade, o que aconteceu? Nós fomos surpreendidos em 1993, quando, por emenda constitucional, resolveu inserir-se em nossa Constituição, no artigo 102, parágrafo 2º, a ideia de uma ação declaratória de constitucionalidade com efeito vinculante. Lindo, poxa, diferente, ninguém sabia o que era. Consequência, os próprios ministros do Supremo, na ação declaratória de constitucionalidade número 1, tiveram que debater.
poxa, legal esse efeito vinculante, né? Só que a gente não sabe o que é, então o que será que é isso? E acabou preponderando, naquela ocasião, o entendimento que o ministro Moreira Alves apresentou, de que seria vinculante a ideia de você projetar a decisão a casos futuros cuja norma declarada inconstitucional fosse idêntica. Tem uma norma do Estado de São Paulo que foi declarada inconstitucional. O Paraná resolveu fazer a mesma lei, não teria que ter outra ação declaratória para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, porque ela é idêntica. Então, é uma projeção mínima, eu estaria no segundo slide, quem estiver controlando, por favor. Quer dizer, uma projeção mínima. Então, nasceu assim, na emenda constitucional número 3, depois veio a ideia do próprio Supremo julgando na ação declaratória de constitucionalidade, a ideia de que se projetar a decisão para atos normativos idênticos, que foi construída em 93 mesmo por Moreira Alves. Depois veio uma lei que resolveu amplificar de uma maneira polêmica. Uma lei, ou seja, não mais na Constituição, quis amplificar para interpretação conforme, para declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, e não só para a ADC, mas também para a ADI, também para a ação direta de inconstitucionalidade efeito vinculante. No momento, ninguém sabia se isso era válido ou não era válido. Pode uma lei infraconstitucional dar efeito vinculante, que a gente nem sabia o que era. Isso desagou numa ação também no Supremo, até para julgar a inconstitucionalidade desta própria lei. Uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a lei que regulamentou a ação direta de inconstitucionalidade. Então, é curioso. E nesta decisão, então, houve uma confirmação jurisprudencial no Supremo de que é possível, sim, dar efeito vinculante, aquela ideia que o Moreira Alves tinha, para situações semelhantes em ADI, quando a ADI coubesse também, quando fosse o caso de que cabe a ADC e cabe a ADI. Quando que isso acontece? Quando fosse norma federal. Se tivesse norma estadual, não haveria semelhança de objetos. Depois disso, veio uma decisão do Gilmar Mendes, em 2003 mesmo, amplificando para a ideia do Moreira Alves, dizendo que é para normas semelhantes e não só para normas idênticas. Aí aumentou o nosso significado de norma de efeito vinculante. Desagou a emenda constitucional número 45 de 2004. Vejam que é todo um ciclo curto, muito curto, né? Começa em 93, mas tem um ciclo curto de transformações da ideia constitucional de vinculante. Abraça-se a Constituição, abraça a ideia de vinculante, tanto para a ADC quanto para a ADI. Então, se oficializa. E, neste mesmo ano, cria-se mais um instituto, súmula com efeito vinculante. É curioso, porque até esse momento, ninguém sabia o que era vinculante. Havia duas propostas, uma do Moreira Alves e uma do Gilmar Mendes. E a norma vai crescendo, e a norma vai crescendo. Paralelo a tudo isso, parece novela, né? Assim, paralelo a tudo isso, a reforma do Código de Processo Civil, que nasceu lá em 98, 2000, 2002, 2003, várias reformas. No processo civil, nunca se ousou usar a palavra vinculante. A estratégia do CPC foi outra. Foi assim, tem decisão no mesmo sentido? Então, o relator negará seguimento. Tem decisão no mesmo sentido? Então, no sentido, apoiando a decisão, então não admitirá. E é curioso, porque é uma estratégia imperativa, não é uma estratégia assim, o relator poderá não admitir. Não, é o relator não admitirá. Então, é um efeito vinculante disfarçado. Mas nunca se ousou na normativa infraconstitucional. Até que apareceu agora, é muito novinho. Recomendação do CNJ de 2022 para toda a magistratura brasileira. E lá se usa no artigo 46 a ideia de precedente vinculante. Então, é a primeira vez que o vinculante aparece na normativa infraconstitucional, e na verdade nem é normativa, né? Vamos dizer a verdade, que é uma orientação dada a toda a magistratura. Isso nos despertou a estudar o que é efeito persuasivo, o que é efeito perceptivo, o que é efeito vinculante. O que a doutrina sempre discutiu, e nós temos, pare aí um pouquinho, não mostra os segredos, não fica sem a novela, tem que ser assim, quem matou, né, então, pare aí um minutinho. O que nós identificamos? A doutrina fala em 3 tipos de efeitos.
persuasivo é aquela decisão boa, aquela decisão que a gente acha que deve seguir, que tem um argumento bom, que serve para a gente fundar uma decisão nova. Vinculante é aquilo que tem que obedecer, argumento de autoridade. Isso a doutrina vai identificando sempre assim. E preceptivo é aquela decisão que nós conseguimos enxergar como teve a sacada de justiça. A questão jurídica foi resolvida de uma maneira tão perfeita que parece um preceito. Por isso que a ideia de preceptivo parece seguir daqui em diante, uma espécie de saquei, descobrir, insight de justiça. Aí sim, agora a gente pode dar para um próximo passo. No nossa pesquisa, o que a gente foi identificar? Quando que se usa um tipo ou outro? Porque já que a norma não resolveu, a norma só enfrentou a questão do vinculante no Brasil. Nem persuasivo se regulamentou, nem preceptivo se regulamentou no Brasil. Então, nossa pesquisa foi, vamos olhar para a realidade, vamos sair daquele universo das teorias e olhar lá como que os tribunais estão fazendo. Então, a gente foi levantar os tribunais, pode pôr tudo agora dessa tela. A gente identificou o seguinte, que persuasivo, na prática, é qualquer decisão judicial anterior pode ter efeito persuasivo e as súmulas de jurisprudência têm efeito persuasivo. Vinculante, só esse conjunto. As ações do controle concentrado, as súmulas com efeito vinculante e as decisões de incidente de inconstitucionalidade. E preceptivo tem que ir um pouquinho mais. Tem o IRDR, o IAC, as decisões proferidas no IRDR, proferidas no IAC, na repercussão geral, e tem mais um. E nos repetitivos. E nesse ponto, os repetitivos são os mais marcantes hoje em dia. Qual é o problema disso, gente? Isso é a nossa pesquisa. A gente conseguiu fazer um mapeamento do uso cotidiano. Não estamos defendendo que deve ser persuasivo, nem que deve ser vinculante, nem que deve ser preceptivo. Estamos dizendo assim, foi esse o resultado do nosso mapeamento na praxis do judiciário. Qual é o problema? Como saber usar o preceptivo? Porque, e esse é um assunto que nós tocamos lá no evento de Bereju lá de Maia, né? Foi de Maia, né? Foi no de Maia nós apresentamos a grande discussão entre o repetitivo ser compreendido de fato como o enunciado da tese, como muitas vezes o judiciário está fazendo, ou como o enunciado com os seus casos representativos, onde a circunstância condiciona a tese, que é o que o professor Danilo falava na apresentação anterior. Então, este mapeamento vai nos ajudar a entender, quer dizer, se já nos ajuda a entender o nosso resultado, como que o judiciário tem feito, até sem usar a palavra, na verdade, está usando como preceptivo alguns precedentes, só que sem usar a palavra e sem usar a técnica. E esse é o grande ponto delicado, porque assim as teses dos repetitivos e da repercussão geral, especialmente, parecem que viram normas jurídicas gerais abstratas, e não nasceram para ser isso. É isso. Muito obrigado pela atenção de todos e espero que esse contributo repercuta em outras pesquisas, porque eu lhes digo, há 23 anos tudo isso eu não consegui resolver. Então, por favor, que tenha, com certeza, aqui no Bereju tem gente muito mais sábia que pode resolver isso melhor do que a gente conseguiu até hoje. Obrigado a todos pela atenção. Obrigada, professor Marcelo. Passo a palavra às minhas colegas de mesa para dar continuidade ao seguinte painel. A próxima apresentação é o artigo de Guilherme Antunes da Cunha, Gustavo da Silva Santana e Felipe Scalabrini. Estão presentes? Sim, online Passo sim. a palavra, senhores. Bom, primeiro eu vou iniciar a contagem do meu tempo aqui para não extrapolar o tempo definido, que eu acho que é muito importante. Gostaria de agradecer, primeiramente, a PUC Paraná, ao Iberojur, por nos possibilitar a ampliação e discussão das nossas pesquisas. Queria cumprimentar a mesa, muito obrigado pela recepção, pelo acolhimento. Queria mandar um forte abraço ao meu amigo professor Fábio Veiga, a minha professora, também amiga, a professora Cíntia Freitas, que já participou de um evento aqui da Atitus, antiga IMED, aqui no Rio Grande do Sul, e compartilhar um pouco
que tem sido, ou o que foi a nossa pesquisa, o nosso trabalho, né, apresentado nesse evento. Então, o título é da necessária sincronia entre os padrões decisórios vinculantes, né, e a fundamentação qualificada das decisões judiciais. Bom, qual é o objetivo, qual é o problema de pesquisa que a gente trabalha aqui? Qual é a importância que se tem de efetivamente fundamentar as decisões judiciais e os padrões decisórios, né? Ou afinal de contas, qual é a importância de fundamentar a fundamentação, por mais pleonástico que parece ser, afinal, tem importância fundamentar efetivamente essas decisões? Tá? E de antemão já antecipo o que nós vamos entender aqui como padrões decisórios, tá? Precedentes, jurisprudência dominante ou não, súmulas vinculantes ou não, enfim. É fato que a aproximação dos sistemas de civil law e common law, ela tem ampliado um pouco as nossas nomenclaturas em termos de decisões judiciais. Então, o nosso projeto, a nossa pesquisa é essa, o professor Guilherme vai entrar no mérito agora da pesquisa, já também justifico a ausência do professor Felipe, que está na outra sala, porque nós temos um outro artigo que está prestes a ser apresentado na outra sala, e ele está lá marcando a nossa presença e nos aguardando. Desde já agradeço muito a participação ao professor Guilherme, meu amigo, meu companheiro, uma boa apresentação. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Vocês me escutam bem? Ótimo. Boa tarde, então, a todas e a todos, aos colegas que estão presentes aí no evento, bem como aos colegas que estão online também. Cumprimentos às professoras da banca e, antes de tudo, não posso deixar de agradecer, né, a oportunidade desse encontro ibero-americano de Direito e Desenvolvimento, sediada aí na PUC do Paraná, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas especialmente estando neste painel de precedentes e padrões decisórios, um tema tão relevante para a unidade do direito e tão caro para todos nós na atualidade, especialmente aos países ibero-americanos. Tanto que nós temos um painel específico sobre o assunto nesse encontro. O nosso ensaio pretendeu, senhoras e senhores, como o professor Gustavo já sinalizou, abordar essa íntima relação de circularidade que deve existir entre padrões decisórios vinculantes e fundamentação das decisões. Porque, a nosso sentir, existe um sistema jurídico imerso num Estado democrático de direito e que pretenda trabalhar na sua prática judiciária com padrões decisórios vinculantes, não há como afastar a vinculatividade dos seus provimentos de uma fundamentação qualificada. E acho que haverá, e prestando atenção aqui nas falas brilhantes dos colegas dos painéis anteriores, e acredito que haverá entre o nosso artigo um diálogo de alguma forma convergente com os professores Danilo e Marcelo, aos quais eu alcanço aqui, ainda que de longe, o meu abraço, os quais depois eu lerei os artigos e estes e outros artigos dos colegas para diálogo e citações. Acredito que o nosso sistema de precedentes, ainda que entre aspas, né, o sistema de precedentes, claro, ainda está se maturando e o diálogo é fundamental. Certamente, professor Marcelo, as reflexões serão objeto de outras pesquisas por aqui, com toda certeza. A formação de um padrão decisório vinculante, mediante fundamentação, na nossa visão e a partir da nossa pesquisa, é condição de possibilidade para que tal provimento seja devidamente aplicado a casos futuros. Isso porque é preciso que seja possível a identificação da tese jurídica adotada no padrão decisório como critério jurídico para a tomada da decisão no padrão decisório invocado como paradigma a ser aplicado no caso sub judice. Então, antes da aplicação a um caso posterior, é preciso se realizar uma espécie de juízo de conformidade
entre o padrão decisório vinculante e o caso concreto, a partir da identificação do que é essa tese jurídica adotada no padrão decisório paradigma. E, claro, importa ressaltar que tal juízo vai ser sempre uma atividade interpretativa e intelectiva do intérprete. Essa atitude interpretativa ela poderá ter como resultado a aplicação do padrão decisório vinculante ao caso concreto, bem como poderá haver a sua distinção ou mesmo pode levar à superação do entendimento antes fixado para que outro seja oportunamente adotado. Daí a nossa proposta, professoras e moderadoras, colegas de painel, a necessária sincronia entre fundamentação adequada das decisões e formação e aplicação de padrões decisórios vinculantes. Nós devemos atentar, também vale ressaltar, que o Código de Processo Civil está claramente preocupado com uma adequada aplicação dos padrões decisórios, né? E consigna também formalmente a importância da fundamentação qualificada. Há, portanto, preocupação expressa com quais padrões são obrigatórios, como os colegas apresentaram ali na análise do artigo 927, mas, igualmente, há previsão detalhada acerca dos critérios para que uma decisão seja considerada fundamentada. E a lei processual também está preocupada com a delimitação das questões de fato e de direito que serão analisadas quando da fundamentação da decisão. Por quê? Porque os fundamentos determinantes, que são fundamentos de fato e de direito, são esses que fixam a tese jurídica do julgado, que será posteriormente identificada na aplicação a casos futuros. Assim, pela perspectiva normativa do princípio que exige a fundamentação das decisões, o intérprete não tem tanta opção de se convencer por qualquer motivo, né? Mas deve explicitar com base em quais razões que devem ser intersubjetivamente sustentáveis, né? Nesse diálogo com o ordenamento jurídico, por que não decidiu de uma maneira ou de outra, né? E depois nós vamos ouvir, talvez, um pouco sobre essas questões no painel de ativismo judicial que nós escutaremos atentamente por aqui também, porque é um tema que nos interessa bastante. É importante ressaltar, então, e também aqui, de alguma forma, dialogando com o professor Danilo, que nenhuma decisão se dá no vácuo, né? Mas sempre em um contexto histórico, e institucional, devendo o juiz se posicionar explicitamente em relação a esse contexto institucional. Quer dizer, o juiz ele não deve explicar aquilo que o convenceu, entre aspas, mas ele deve, sim, explicar os motivos da sua compreensão, oferecendo a justificação da sua interpretação, na perspectiva de demonstrar como a interpretação por ele oferecida é melhor para aquele caso, em um contexto de diálogo que objetive dar unidade, integridade e coerência ao direito de uma comunidade jurídica. Portanto, uma fundamentação qualificada ela só se dá em uma prática jurisdicional intersubjetiva. A aplicação do direito se dá sempre de forma compartilhada pelos órgãos jurisdicionais como condição para a aplicação democrática dos padrões decisórios. E, afinal, e aqui está, talvez, a questão a nosso ver, a fundamentação qualificada ela é condição de possibilidade para estabelecer razões de decidir que sejam passíveis de delas exprimir a tese jurídica adotada na decisão. Ou seja, o critério jurídico adotado pelo padrão decisório que se forma deve ser identificado nos seus fundamentos determinantes, para que seja passível de aplicação a casos futuros. Por uma questão muito simples, porque considerando que a ratio decidendi ou os fundamentos determinantes, como queiram, de um padrão decisório já formado, são textos a serem ou não aplicados a decisões futuras. A partir do momento em que a decisão é tomada, ela vira um texto que vai ser sempre passível de interpretação, tá? Fazendo com que a exigência de uma fundamentação detalhada seja condição para uma adequada aplicação desses padrões
aos casos futuros. Portanto, no presente ensaio, nós pretendemos ressaltar a decisiva relevância dos padrões decisórios na prática interpretativa. E, nesse sentido, nós entendemos que, no final do dia, senhoras e senhores, a legitimidade do Poder Judiciário está na fundamentação qualificada das decisões e no modo de fazer direito mediante uma prática interpretativa íntegra e coerente. Eu devolvo a palavra para a mesa e agradeço a oportunidade. Obrigada, Guilherme, Gustavo, o Felipe, que não participou da exposição, né, de forma justificada, está em disposição. Nós é que agradecemos a excelente exposição, super, muito interessante desse grupo, né, que compõe o painel. Então, passamos a palavra agora para a expositora Eduarda Lacerda Kanieski, da PUC aqui do Paraná. Ela vai falar sobre ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal, entre o direito e a política. Boa tarde a todos os presentes, os